Olá, pessoal, tudo bem? Sou eu, Ayrton Rocha, mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, canal onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, se você tem parentes, amigos que tiveram experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente para a gente poder marcar uma entrevista com eles. Não esquecendo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho da notificação e compartilha com quem vocês conhecerem aí e que acharem legal o nosso vídeo, o nosso canal. Tá bom, pessoal? Dito isso, vamos para o que interessa. Hoje nós estamos com a Vanessa Mori. A Vanessa vai nos levar para o Japão. E para contar mais para a gente sobre o Japão, vou chamar ela aqui no estúdio. Olá, Vanessa, tudo Olá, bem contigo? olá, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Vanessa, fala seu nome completo. Tenho três perguntinhas, seu nome completo. De que região do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de ir para o Japão? Bem, meu nome é Vanessa Mori. eh, eu sou de São Paulo, na verdade, mas antes de ir para o Japão, eu morava em Praia Grande, litoral sul de São Aham, Paulo. certo. E agora eu moro aqui de novo. E você trabalhava com o quê no Brasil antes de ir para o Japão? No Brasil, nossa, eu fiz tanta coisa. Trabalhei em carrinho de praia, trabalhei em lanchonete, trabalhei em farmácia, Mas um antes de pouco você antes de sair, ir para o Japão. antes de você viajar, Eu trabalhava numa locadora de vídeo. ah, Já sim, entrega a minha locadora idade, de né. vídeo, nossa. Tem que rebobinar a fita, Verdade, né? Aqueles VHS. né. E me Já entrega a minha conta, idade já. ah, nem fica quieto, fica quieto, fica quieto. Vou falar uma coisa para você. Vanessa, e como é que surgiu essa oportunidade de você ir para o Japão? Você estava no Brasil, trabalhando na videolocadora, rebobinando fita, e aí, como que surgiu? Então, eu tinha 17 anos, na verdade, né. Certo. E a turma que que morava em volta ali da onde eu estava trabalhando, na locadora de vídeo, tinha alguns descendentes de japonês. E eles começaram com essa história: "A gente vai para lá, vamos junto, vamos para lá, vamos junto". E eu falei assim: "Ah, por que não?". Que ano que foi Eu tinha isso? 17 anos, daí meus pais me emanciparam para mim poder tirar os documentos, né, para poder ir, passaporte, tudo, e acabei de louca. Eu fui para ficar 2 anos e acabei ficando um pouquinho mais. E que ano que foi isso daí? Ixi, agora você me pegou, acho que foi no 94, Ah, tá. 96, eu não lembro muito bem. Ó, E olhando no aí, e aí passaporte. foi você sozinha ou teve uma turma que ia junto? Então, foi essa turma, né, que juntando deu umas 10, 11 pessoas, Nossa, que tudo eram da os região que você morava? isso, tudo ali da onde eu estava trabalhando. Até a dona da locadora, né, a Cíntia, que me apresentou para você, né, Aham, ela que era a dona da locadora na época. entendi. E aí, me conta aí. Você começou a providenciar o passaporte, a documentação, precisava de visto? Como que era? É, foi bem difícil, porque precisou puxar muita documentação que eu não tinha, né, tipo, atestado de óbito dos meus avós, o Kosekito-hon, que eles falam, que até agora eu não sei exatamente o que que é um documento que é tudo escrito em japonês que você não, né, e precisava de bastante documento, deu um trabalhinho bom para tirar. Mas como eu era descendente de japonês, eu conseguia tirar o visto, né. Mas, eu fui com visto de turismo, visto de Ah, de turismo. turista. É, daí depois É, lá que eu consegui tirar o visto de 1 ano. tá. Ah, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui que eu fiquei agora com dúvida. Você tinha dinheiro? Como que era? Você tinha dinheiro? Como que foi essa questão aí do dinheiro para poder ir, que não é barato, né? Não, eu não tinha dinheiro, daí a agência, né,
pediu para a gente ter cheque de viagem, aí precisava comprar esse cheque de viagem, que era para porque como você vai como turista, você não pode ir sem dinheiro nenhum, né? Você tem que provar que você tem o dinheiro, provar que você não vai chegar lá, não vai pedir esmola na rua, não vai morar na rua, essas coisas, né? Então você tem que ter uma garantia. E nesse caso, as agências, né, fazem um negocinho para você não. Você compra, usa para tirar a documentação, depois eles te devolvem. É uma coisa assim que eles fazem Ah, na entendi, agência. Eu não entendi. lembro muito bem, que já faz muito tempo. É só para você provar que você tem o dinheiro. Daí você prova que você tem o dinheiro, depois você devolve. E como que foi? Você já tinha viajado de avião? Nunca. Nunca tinha viajado, nunca tinha pisado no avião. Foi Como que muito foi essa engraçado, experiência aí? minha primeira Primeira viagem. viagem de avião e ainda mais para o Japão. Foi muito louco, assim. Eu entrei dentro do avião, assim, nossa, para mim era tudo chique, né? Tudo maravilhoso. Ah, ele chique, chique. Aí no banco, assim, tem um monte de botãozinho, né? Aí, sei lá, né? Novinha, eu via aqueles botões, eu queria apertar, né? E toda hora eu ia lá e apertava os botões. Aí toda hora vinha uma aeromoça, chegava assim, uma comissária de bordo, falava assim: a senhora deseja alguma coisa? Eu olhava para ela e falava: não, não, obrigada. Ela ia embora. Daqui a pouco, eu apertava de novo o botão. Ela voltava. Daí ela, você precisa de alguma coisa? Eu falei: não, não, obrigada. Aí ela ia embora. Daqui a pouco eu ia apertar o botão de novo. Aí depois acho que ela perdeu a paciência, né? Aí ela falou assim: então, esse botão aqui que você tá apertando é para chamar a gente. Então, toda vez que você apertar, eu vou vir. Eu já tava achando que eu falei, nossa, como pessoal atencioso, né? Pessoal bonzinho, quer saber se eu tô bem, né? Nossa, e assim, eu tava chamando ele sem saber, bem tonta. Assim, foi, foi bem engraçado, assim, o voo, porque a gente estava numa turma, né? E assim, a maioria já tinha viajado de avião, eu que estava meio crua ainda, né? Mas foi bem legal, uma viagem bem interessante. Vocês foram como turista, como que foi? Vocês iam chegar lá, ia se virar lá, ou tinha já Eu alguém para caí. recepcionar vocês lá? Então, quando a gente chegou lá, tinha a pessoa da empreiteira lá, um japonês, esperando a gente. E eu fui para ficar com o pessoal que foi comigo, né? Eram 10 pessoas, a gente ia ficar junto no mesmo lugar. Só que chegou lá, ele falou não, que não era assim, que eu ia para um outro lugar. Daí eu falei assim, não, mas eu vim para ficar com eles. Daí ele falou, não, ou você. Eu falei, mas então eu não quero. Daí ele falou, você pode pegar um avião de volta, né, para o Brasil, só que chegando lá no Brasil você vai ter a dívida da passagem para pagar lá. E Aham. daí eu falei assim, não, não posso fazer isso. Ele falou, então você vai ter que ir para esse outro lugar. Daí entrei dentro de um carro com dois japoneses que eu nunca tinha visto, mais gordo na minha frente. E fui. Eu não sabia para onde que eu estava indo. Não sabia falar a Caramba! língua. Foi doideira. Senti muito medo. Achei que estavam me levando para tráfico de mulher. Nossa, fiquei louca. Mas todo Mas mundo do chegou lá, grupo era foi uma fábrica mesmo, de verdade. todo mundo do grupo foi separado ou só você separou? Era um grupo de uns 10. Só Como eu, assim? só Ah, eu que me levaram para outro lugar. mas a divisão foi para hotel ou depois vocês trabalhavam no mesmo lugar? Não, eles foram direto para um apartamento onde eles iam morar e daí já foram para trabalhar na fábrica, né? A gente chegou lá num sábado à noite, da segunda-feira de manhã já começou a trabalhar. Ah, tá. Você trabalhava na mesma fábrica que os outros? Não, eu fui para outra cidade. Ah, outra cidade, entendi. Eu fui para Okazaki,
É, e eles ficaram em Toyota, só que eu não sabia a distância, entendeu? Não tinha ideia de que a gente não estava longe, né? Para Tá. mim era longe. E, e daí eu fui para uma fábrica que fazia peça de carro para Toyota. Ah, entendi. Vem cá, mas você ficou num apartamento Eles também sozinha? foram Como que foi? trabalhar para fazer peça de carro para Toyota, né? Porque como mudaram para aquela região que a fábrica, onde tem a fábrica da Toyota, então lá é muita fábrica de peça para carro. Tá, entendi. Então, você ficou sozinho no apartamento ou tinha mais pessoas com você? Eles me colocaram sozinha no apartamento, que Que foi o medo! péssimo, Que medo! porque eu não sabia cozinhar. Aí eu me lasquei, porque hum, assim, eu sabia fazer arroz e fritar ovo, só. Foi Me deprimente. conta, me conta como que foi seu primeiro dia de trabalho. Seu primeiro dia de trabalho, como que foi? Ah, foi engraçado também. Acho que tudo na minha vida acaba sendo engraçado, né? Eu cheguei na fábrica, eles me ensinaram, né, o que eu ia fazer, trabalhar assim, 5 máquinas, colocar a peça em 5 máquinas, e era tipo ficar o dia inteiro rodando. Aí e eu correndo, né, fazendo rápido, tentando fazer o mais rápido possível, né, porque na minha cabeça tinha que ser muito rápido, né? Aí eu correndo, 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 e eu olhava para o japonês estava fazendo assim, para mim. Ele Aham. fazia assim. Aí, bem, no Brasil, isso aqui é palavrão, né? Isso aqui. Aham, No sim. Brasil é palavrão. Aí ele fazia assim, e eu correndo, 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 rodando, 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 e ele fazia assim. Eu olhava para ele, ele tava assim. Eu falei, caramba, meu, eu tô correndo que nem uma louca, e eu olho para esse japonês, ele tá mandando eu, né? E eu correndo. Daí, na hora do almoço, né, eu fui falar, falei, né, para os brasileiros que eu estava me esforçando, mas que o japonês estava fazendo assim. Aí eles falaram que lá no Japão isso aqui é ok, ok, Ah, tá. tá tudo bem, é ok lá, né? E eu correndo, achando que ele estava achando ruim, que ele estava me xingando. Né, fora isso, é que nesse primeiro dia de trabalho, eu estava ansiosa, né? Aí era tipo um alojamento dentro da fábrica. Aí eu acordei bem cedo e fiquei na porta lá esperando ver o pessoal passar para trabalhar, né? Só que eu tinha colocado arroz no fogo. Eu coloquei o arroz, a panela no fogo, e na hora que eu vi o pessoal passar, eu achei que eu estava atrasada. Eu enfiei o boné e saí correndo. Deixei o Meu arroz Deus! no fogo. Meu Deus do céu! Aí, 10 horas da manhã, quando tem um intervalo, né? O dono da fábrica foi lá e abriu a porta do meu apartamento, tava saindo aquela fumaceira preta, assim, eu quase botei fogo na casa. Não, não sei como não pegou fogo. Foi bem. Aí, depois de uns dias, ele colocou o menino lá para me vigiar. Que ele Para falou, essa essa mulher vai louca botar vai fogo na botar fábrica. fogo. Ah, Mas no começo foi, assim, foram vários perrengues um atrás do outro. Foi bem difícil o início lá, né? Sem saber falar nada. Você vai no mercado, você não sabe comprar as coisas. Você compra sal achando que é açúcar. Você compra amaciante achando que é detergente. É bem difícil. Hoje em dia já não tá tanto, né? Porque hoje em dia tem muito mais brasileiro lá, né? Sempre tem a gente sempre um apoia o outro, né? Então não é mais tão difícil, mas quando eu fui, assim, ainda era bem difícil. o salário compensava na época? Olha, eu costumo falar assim que se a pessoa
pessoa trabalhar e voltar para casa, trabalhar e voltar para casa, ela economiza, entendeu? Não tem telefone celular, não tem internet, não tem nada assim de luxo, né? Não também não esbanjar na hora de comer, né? Comer o básico, né? Economiza, economiza. Agora, se a pessoa viver lá, assim, tipo, telefone celular, carro, passeio, né, uma baladinha, daí não consegue economizar nada. É bem difícil. O Que você consumismo acha? lá no Japão é muito grande. Ah, sim. A vontade de O que gastar é muito grande. atrai, né? Atrai as coisas, né? Porque lá, assim, você vê equipamentos eletrônicos que você nunca viu aqui. Você vê coisas para comer, coisas para vestir, muito mais acessível do que aqui, né? Aqui, vamos supor, você vai comprar um tênis de marca, você fica o ano inteiro pagando. Você faz um crediário para pagar em 12 vezes um tênis. Lá não, você vai lá, eu tô com vontade de comprar um Nike, eu vou lá e compro Nike. Entendeu? Assim, uma vez só, né? Então, o E na consumismo lá é época, muito grande. ainda era mais difícil essas coisas no Brasil, então era muita novidade, né? Uhum, com certeza. Bem difícil. Aqui você. Hoje em dia ainda tem umas ajudas de governo, tá? As coisas estão melhores agora no Brasil do que naquela época. Naquela época você não tinha nada, você não tinha um caderno, você não ia para a escola, porque a escola não dava, né? Hoje em dia tem tudo, né? Qual que é um dos perrengues que você passou lá, que você achou mais difícil? Foi a língua? Foi a comida? O que você achou mais difícil? Você falou que o rapaz lá te ensinou a trabalhar. Você entendeu o que eles estavam falando? Ele mostrava nas mímicas, né? Tipo, sim, sim, sim. Uma coisa que você aprende logo que você chega é o core, né? Core é isso, 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 isso. Core é isso. Então, tudo é core, core, core. Você vai num restaurante, no cardápio tem as fotos. Aí vai core, core. Aí você vai tudo no core, né? No começo é assim. Mas assim, comer. Comer lá é no palito. Eu nunca tinha comido com palitinho. A primeira vez, na noite que eu cheguei, o chefe da fábrica me levou, né, a gente para comer num restaurante. E chegou lá, só tinha palito, um hashi, eu não sabia comer. E eu comi com a mão. Eu ia ficar com fome. Enfiei a mão no prato, comi, o negócio comi, porque eu não ia ficar com fome. E assim, aos poucos eu fui aprendendo, né? E assim, você come muita coisa assim que você acha que é uma coisa quando você vai ver a outra, né? Uma vez eu comprei um sorvete, toda empolgada, falei, sorvete de chocolate, abri, na hora que eu mordi era feijão. Ah, feijão, cara! Sorvete de feijão. Nossa, E aí, você horrível. comeu? Horrível? Eu tinha comprado, eu comi, mas assim, Ah, tem muita coisa que você compra lá achando que é uma coisa, quando você vai comer é outra, assim, totalmente diferente. Bala de peixe. Nossa, ter bala de peixe. Onde já se viu ter bala de peixe? Eu mas, comi muita coisa mas, estranha lá. mas eles consomem normalmente isso? Isso é consumido normalmente? Não, assim, normalmente não, mas eles tem no mercado. Então, você olha a bala, é caramelo, né? É bala de caramelo. Daí você compra e vai chupar peixe, bala de peixe. Você não sabe ler a embalagem, Aham. então você compra muita coisa errada, né? Muita, dá muita mancada. Nossa, Aí, é muito interessante essas coisas. uma vez eu fui numa loja tipo fliperama, que agora ainda tem aqui no shopping, você vai, tem naquelas lojas de videogame, assim, que, né? E antes não tinha aqui, mas daí eu fui para lá, daí lá tem muito, né? Aí eu fui no banheiro, e nesse dia eu não sei por quê,
porque cargas d'água, eu tava toda de branco. Eu tava com uma camiseta branca e uma calça branca. Aí eu fui no banheiro. Cheguei lá no banheiro, a privada cheia de botão. Cheia de botão, a privada. Aí eu, onde que é a descarga? Onde que é a descarga? E olhava aqueles botão e não descobria aonde que era a descarga. Aí eu vi um negocinho que parecia um jato de água. Eu falei, aqui, né? Privada, a descarga. Apertei e fiquei olhando, né? Saiu uma mangueira de dentro da privada. Começou a espirrar água em mim. Eu tomei um banho. Né? Era bidê, né? Eu tomei um banho, eu saí toda encharcada do banheiro. A roupa ficou transparente, eu paguei maior mico, nossa. É coisa de mico que você paga quando você chega lá. São vários. Muitos. É que agora eu não vou lembrar de todos, mas eu paguei muito mico quando eu cheguei lá. E assim, eu sou muito cara de pau de fazer as coisas, entendeu? Então, quando a pessoa é muito assim, ela faz muita coisa errada, né? Porque não espera, não olha, não presta atenção. Verdade. Aí faz besteira. E você encontrou os amigos que viajaram com você? Ah, é. Daí depois que eu fiquei lá uns 4, 5 meses nessa fábrica sozinha, né? Tá. Daí eu comecei a entrar em depressão, fiquei muito mal. Daí eu acabei encontrando, nem lembro como, eu encontrei a minha madrinha, que morava lá no Japão, na mesma cidade dos meus amigos, e daí elas, né, fui para lá, daí cheguei lá, encontrei os meus amigos, tudo, e eles mexeram lá os pauzinhos lá com a empreiteira, e a empreiteira comprou a minha dívida, né? Ela comprou minha dívida para me pagar na outra empreiteira. Daí eu saí daquela que eu tava e fui para a Toyota daí. Aí Aí você foi trabalhar na mesma junto cidade. com os amigos, aí ficou melhor, né? É. Teoricamente deveria, né? Sabe, agora eu fiquei curioso. Ah, não, é que assim, é que nem um Big Brother, né? Você vai morar numa casa com várias pessoas que você nunca conviveu, que você, né? Aí tem divisão de tarefa de limpeza, divisão de tarefa de cozinhar, disso, daquilo, entendeu? Você vai conviver com pessoas que você, né, você conhecia, era conhecido, né? Mas não. E é complicado, aparece bastante perrengue, bastante problema. No dia de um limpar, não Aí limpa, no dia do logo cozinhar, você outro não acha que cozinha. eu não cozinhava, né? Aí a outra menina que morava com a gente cozinhava. E daí vai aparecendo os perrengues e depois eu acabei mudando de lá, né? Daí eu fui para a cidade de Nagoya, Nagoya. perto. Eu estava em Toyota, que é o mesmo estado, né? Aí que é a Aichiken, que é o mesmo estado de Nagoya. Aí depois eu mudei para perto de Nagoya, bem pertinho. Aí não mudei, não saí mais de lá, daí fiquei mais para lá. E você acabou ficando quanto tempo? Aí casei, né? Conheci meu. Ah, agora me conta. Não, me conta agora isso daí. Então, ao todo foram 18 anos que eu fiquei lá. Eu fui para 18? ficar 2 anos e fiquei 18. Mas Me assim, eu conta como. voltava de 2, em 2, 3 anos, eu voltava para o Brasil. Eu voltava para ver minha Certo. mãe, né? Porque assim, aí eu sempre, nesses 18 anos, eu voltei mais 6 vezes para o Brasil para visitar. E me conta como você conheceu o seu E marido. uma balada. Eu fui pra uma balada lá em Nagoya, daí conheci, aí começamos a namorar, e lá eu acho que no Japão a gente tem esse negócio da carência, né? A gente fica muito carente porque a gente fica muito sozinho, sabe? Sem família, tudo. Aí normalmente quando a pessoa começa a namorar lá, ela acaba indo morar junto, acaba casando, porque a vida acaba levando, né? E daí eu casei, acho que eu fiquei uns
18 para 19 anos lá, porque eu fiquei 18 anos casada. Ele Daí era agora eu já me brasileiro? separei. Ele era descendente de japonês, que nem eu. Neto de japonês, que nem eu. Mas ele tá lá ainda, o meu filho agora está com 25 anos, está lá também, voltou para lá. E eu tô aqui vim para o Brasil e tô com meu filho, o menor, né? Me conta uma situação. Depois que você casou, você foi morar junto com o rapaz e aí melhorou as coisas para você? Melhorou bastante, sim. Aí no começo a gente morava a minha sogra e ele e eu, né? Aí depois acho que a gente não estava junto há nem um ano, daí eu engravidei. Aí foi bem legal, assim. Foi, a gente se dava bem, então foi bem legal, melhorou bastante as coisas. Como foi o processo da sua gestação lá, hospital? Como que foi o processo de acompanhamento seu do pré-natal? Tem alguma Você sabe diferença? fazer pergunta, hein? Foi terrível. Me fala, me conta, por quê? Não, porque além de você não entender o idioma, você não, são coisas que você precisa saber, né? Ah, como é que tá o neném? Os batimentos, tá tudo bem, ele não tem nenhum problema de saúde. E você não consegue perguntar, porque eu não sabia falar. Então, a minha sogra, no caso, foi minha tsuyako, né? A minha intérprete. Ela falava fluente japonês e ela me ajudou, né? Mas se não fosse ela, eu não sei se eu teria coragem de ter lá no Japão. Tem muita brasileira que engravida lá e vem embora para o Brasil, Tá. Mas porque tem medo de qual ter o lá. motivo? Qual que é o motivo? Não é bom lá? A medicina não é boa, o tratamento, ou só por causa da língua? Não, eles não são muito bons na coisa, não. Medicina, dentista. Eu acho que pelo Japão ser um país tão avançado, eu acho que eles pecam muito nessa parte da medicina, eles ficam muito atrás. Dentista, tudo que você precisa de médico lá não é muito bom, não. Foi normal? Foi cesárea? Como que foi? Foi cesárea, mas eu tive os dois lá, né? Então não tive a experiência no Brasil para saber como é que é aqui, para comparar, né? Eu falo assim que eles não são muito bons nesse negócio de medicina, porque quando você precisa tomar um antibiótico, alguma coisa, lá é muito fraco os remédios. Então, às vezes demora muito para sarar alguma coisa, porque eu acho que os remédios deles são muito fracos. Entendi. Eu não sei, é muito ruim lá, eu sei que é muito ruim. Graças a Deus eu não ficava doente, né? Era difícil eu ficar Ah, doente, sim. né? É ruim Então eu não na precisei questão da muito saúde, entendi. da medicina, né? Eu acho que se a pessoa tem um problema de saúde, essas coisas, é melhor vir embora. Você viajava muito lá? Você conseguia viajar, passear, conhecer outros lugares lá? Então, a gente passeava bastante. Agora, viajar não muito. Conheci Tóquio, conheci Osaka, Kyoto, mas assim, Hamamatsu, alguns lugares não muito longe. Mas assim, viajar mesmo, né? Que nem eu gostaria de ter ido, ter viajado. Hoje eu penso assim, poxa, eu estava ali do lado da China, né? Eu podia ter ido para a China, eu podia ter ido para Sim. Taiwan, eu podia ter ido para as Filipinas, tantos lugares assim legais para conhecer, e eu não fui para lugar nenhum. Mas assim, a gente acampava muito lá. Era bem legal os Legal. acampamentos. Na questão e do clima, você estranhou muito o clima? É muito diferente o clima de lá do nosso? O clima no Brasil é todo bagunçado, né? É, Tipo, hoje, pô, aqui em Praia Grande foi um calor de sei lá quantos graus, tava quente, calor, tava suando. E estamos no inverno, né? Lá no Japão, não. Você tá no inverno, é inverno, frio. Você tá em agosto, que é o mês mais quente, julho, agosto, é calor. Calor, calor, calor de fritar o coco. E no frio é frio, bem frio. Então as estações são mais certinhas, assim, entendeu? mais definida. É mais definido. Você sabe que em agosto vai estar frio, não adianta você querer usar uma roupa curta em agosto, não.
sabe que em agosto vai estar calor lá, né? E, assim, mas assim, onde eu estava não nevava muito. Nevava tipo uns 2, 3 dias por ano só. Mas tem lugar no Japão que neva bastante, assim, muito. Assim, fica 1 metro de neve na rua, assim. Onde eu estava não nevava tanto. Então eu acho que eu não estranhei tanto o tempo, né? Que lá também você tem toda uma estrutura para aguentar o frio quando tem frio, né? Sim. Como já é um É, país frio, quando chega no inverno, o pessoal já está tudo preparado, né? isso, tem aquecedor, a torneira sai água quente, tem o furô, né, a banheira japonesa. Então você não passa muito frio, você só passa frio quando você está andando na rua, né? E quando você está dentro da sua casa, você tem uma estrutura para aguentar o frio. Quando tá calor, você tem uma estrutura para aguentar o calor, que é bem forte também lá, tipo, perto dos 40 graus faz no verão, mas é curto. Ar-condicionado, um carro, você não consegue andar num carro lá no calor sem ar-condicionado, sem condição. Você cozinha dentro do carro. Perto do que você ganha de salário. O custo de vida lá, para quem leva uma vida normal, sem economizar naquelas coisas que você falou. O cara tem uma vida normal lá, tem família, tem o seu carrinho, e no final de semana, de vez em quando, ele passeia com a família. O custo de vida para comprar mantimento é muito alto, aluguel de casa. Tem coisas lá que eu acho muito caro. Tipo, fruta eu acho muito caro, alguns alimentos eu acho muito caro. E tem coisas que eu acho muito barato. Tênis, roupa, eu acho muito barato. Então, uma coisa acho que meio que compensa a outra. Aluguel também é caro o aluguel. Energia, eu acho caro. E lá você é obrigado a ter seguro de saúde, né? Tem que pagar. E o custo de vida lá é alto. Você vai ter seguro de Mas você, carro, se você vai ter telefone, tem o seguro do telefone. Eu acho bem caro as coisas, sim. mas a maioria das pessoas, não sei hoje em dia, tá? Mas antigamente ia muito para trabalhar com aquela história que ia trabalhar para ganhar dinheiro para trazer para o Brasil, né? O pessoal conseguia Aham. fazer isso? Ou era só ilusão? Assim, do jeito que eu vivi lá, é ilusão, completa ilusão. Assim, que eu falei, se você trabalhar, voltar para casa, não sair para lugar nenhum, não ter telefone, não ter carro, não passear, não fazer nada, você junta um dinheiro, pagando só, né, o aluguel e de preferência, tipo, um aluguel, uma vaga num lugar, né, sem ser uma casa, né, sem ser um apartamento só, você junta dinheiro. Um rapaz que morava no apartamento lá com a gente, ele cozinhava num fogareiro, cozinhava num fogareirozinho assim, ele, tipo, cozinhava um miojo, um negócio assim, é isso que ele comia, entendeu? Ele almoçava, tipo, fazia uma refeição na fábrica e a outra ele comia um miojo, né? E não saía, não tinha telefone, não fazia nada, ele realmente, né, a pressa dele era juntar dinheiro para voltar. E eu acho que ele conseguiu, não sei, né? Pelo menos vivendo do jeito que ele estava vivendo, se ele não conseguiu, é muito triste. Mas normalmente, quando você tá lá, vamos supor, 2 pessoas, né? Um casal, que nem era eu e o meu marido, trabalhando numa firma, sem fazer hora extra, né? Porque o que dá um pouco mais de dinheiro para o brasileiro lá é as horas extras, né? O Tá. zangueô. Se não fizer zangueô, um casal trabalhando, só trabalha para pagar as contas. Trabalha para pagar seguro de saúde, carro, aluguel, energia, comida. Então, o casal, se tiver filho, creche, essas coisas, né? Não junta nada, não. Na dica. Ainda às vezes acho que até falta. Você está falando isso aí na questão do geral da população ou era só um caso para os imigrantes? Os imigrantes ganham um pouco menos, o japonês também recebe o mesmo salário igual. Sabe me dizer isso? Então, japonês, eles. Como que eu posso dizer? É,
É como se fosse assim, brasileiros e estrangeiros não são registrados. São registrados, mas do Então, um jeito contrato de deles lá, né? trabalho. Um contrato de trabalho. E japonês não, japonês já é fixo da empresa, então ele ganha diferente Ah, do tá. que brasileiro. Mas também não é muita coisa a mais, não. Até, assim, brasileiro, até se for ver por hora, né, trabalhada, acaba ganhando mais que japonês. Só que japonês tem direitos, né? Tá. Tipo, tem direito a férias, tem direito à aposentadoria, tem direito a um monte de coisa que brasileiro não tem. De uns anos para cá, o brasileiro começou a ser obrigado a pagar aposentadoria também. Mas antigamente não precisava, não era obrigatório, então só pagava quem queria. Na maioria das vezes o brasileiro não queria pagar, que é um erro, né? Porque se ele fica aí no Japão 20 anos, 30 anos trabalhando aí no Japão, ele se aposenta aí, lá no Japão, e vem embora para o Brasil e vive com a aposentadoria gorda, né? Que se for transferir o dinheiro para cá, acaba sendo uma aposentadoria, né? Muito boa. Mas a maioria dos brasileiros não pagavam, né? Então, não tem direito quando vem embora para o Brasil. Me fala uma curiosidade da comida lá típica deles que você chegou a comer. Eles comem fígado de cru. De boi? Fígado de, acho que de frango. Acho que é de frango. Não, Cru? fígado de boi. Eles comem fígado de boi cru. Que é uma coisa, eles comem feijão podre. Como assim? É um prato chamado natô. Eu nunca comi. Eu já ouvi falar desse prato? Não. Depois você vai me Tipo mandar foto. assim, é um Depois feijão. pesquisa. Depois pesquisa a foto desse prato e me manda para eu colocar no final do Uhum. vídeo. Aí, assim, é um feijão que eles fazem, tipo, uma fermentação com aquele feijão numa folha, numa folha de bananeira, uma coisa assim. E daí aquele feijão apodrece. E daí eles comem aquele feijão. Tipo, na hora que você puxa com o hashi, ele vem aquela baba, assim. Nossa, o cheiro é horrível. E assim, eu nunca tive coragem de comer. Mas, assim, tem muito brasileiro que come. Eu não tive coragem. Que coisa diferente, Feijão né? podre, né? Eles comem feijão doce. Que mais? Que coisa esquisita. Tem um monte de coisa. Comem fígado cru. Eles têm restaurante que eles servem o frango cru O para você frango. comer, né? Parte do, vamos supor, a sobrecoxa do frango crua. Daí eles cortam tudo bonitinho lá, te servem um prato, te servem um molhinho, você vai e come, que nem peixe cru. Igual o Tem peixe, mas lugar que tem uma boa diferença comer peixe do que comer frango, eu acho, né? mas assim, super, hiper, ultra fresco, entendeu? Não é que nem aquele frango tá lá, Congelado. foi morto há não sei quantos dias, né? É uma carne fresca, mas assim, é crua. Como come o peixe cru. Eles comem frango também, né? Comem Interessante. frango. Não é tão normal, né? Normalmente é o peixe, mas também tem lugar que vende frango cru para comer na hora lá no restaurante. Mas algum desses pratos diferentes, você chegou a comer? Eu comi o fígado cru. Comeu mesmo? E pasmem, é uma delícia. Jura, menino? Sério? Muito gostoso, muito, muito. Mas com algum acompanhamento ou o fígado cru Não, assim? eles servem com molho, com um olhinho de gergelim. Eles têm lá, né, o apetrecho para você passar o fígado e comer, mas assim é muito bom, maravilhoso. Eu nunca iria imaginar uma coisa dessa, acredita? Que ia ser bom, que você ia falar que é É, gostoso. pois é. Assim, eu fiquei meio que agora, de uns tempos para cá, eles proibiram a venda desse fígado cru, porque algumas pessoas comeram e passaram mal. Tá. É que nem eu acho que para você comer, você tem que ter tipo uma carteira especial para preparar.
o cozinheiro, né? Aí algumas pessoas passaram mal, porque comeram esse fígado. Então, eles começaram a proibir. Eu não sei se ainda é proibido, né? Tá. Esse fígado cru. Não sei se ainda é proibido, mas teve uma época que eles proibiram. E assim, eu fiquei um exemplo, né? 16 anos lá sem comer fígado cru, porque eu falava, não vou comer isso nunca. Aí, o dia que eu comi, eu amei. Aí, quando eu fui comer, proibiram. Quando eu fui comer de novo, proibiram. Daí eu falei, pô, por que fizeram isso? Na minha vez, na minha Na vez. minha vez, proibiram? Pois é. Mas tem bastante coisa estranha que eles comem lá, que a gente... que agora eu não vou lembrar, assim, mas... E muita coisa que brasileiro come e eles acham estranho, né? Já Feijoada, já nossa, ouvi eles falar falam, isso. cara, feijoada, orelha de porco, rabo do porco, que nojo, eles têm nojo. Tem algumas coisas que brasileiro come que eles têm nojo. Até eles comer pela primeira vez, né? Que também Sim, amam. sim, sim, sim. Quando o japonês E come feijoada, eles se apaixonam. como que é o fast food lá? Tem fast food igual aqui no Brasil, KFC, Tem McDonald's? McDonald's, tem uns burger que parece o Burger King, né? Assim, entre aspas, né? Tem um Mosburger, tem vários fast foods lá, de restaurantes, como se fossem populares, assim, que tem em vários lugares, assim, tem bastante. Mas o Tem cardápio é parecido com o daqui, os lanches, ou tem alguma coisa diferente para agradar o paladar deles? tem coisa diferente no cardápio deles lá. Vamos supor, no McDonald's tem muito lanche de peixe, que não tem aqui. E eu acho que os lanches de lá têm um gostinho diferente. E eu acho que eles são menores do que aqui. Os lanches aqui do Brasil são maiores. Como que é a A pizza lá? pizza, a pizza lá costuma ser uma massa mais grossa do que a que a gente come aqui. E tem uns recheios estranhos às vezes. Pizza de batata. Não é Batata ruim, frita? mas é Batata frita ou diferente. batata cozida? Batata cozida. Aí, assim, não é ruim, assim, mas é diferente. E é caro também. Pizza lá eu acho caro. Mas, assim, lá é muito bom mesmo, assim. O negócio de comer, assim, sabores. Japonês, que brasileiro conhece né, sushis que a gente vai aqui, né? Que é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tipo de comida, e assim, a culinária japonesa, ela tem N sabores, N molhos, então é muito sabor diferente, gostoso, tem coisa que é gostosa, tem coisa que nem tanto, mas tem muita coisa diferente, tipo o sushi que a gente come aqui no Brasil, né, japonês acha um absurdo, japonês vem come, eles acham horrível, um absurdo. Não, eu comi um sushi que tinha manga dentro. Manga! Aqui no Brasil, né? Eles colocam Aham. manga dentro do Sim, sim, negócio. sim. Eles, eles botam cream cheese em tudo. E lá no Japão não existe cream cheese dentro na comida, na culinária, assim, né? Japonesa. E assim, a comida japonesa que a gente come aqui não se parece com a comida japonesa que a gente come lá. É um café da manhã típico japonês. A família tradicional japonesa. Como que é o café da manhã, você sabe? Arroz, peixe frito, peixe assado. Aí eles comem muito, tipo picles, sabe? Eles comem muito nabo. Eles comem muito Nabo. nabo, picles, coisas em conserva. Eles comem muito acelga em conserva, tudo em conserva. E misoshiro, que é aquela sopa de miso, que eles colocam uns negocinhos lá dentro. E isso daí é o café da manhã japonês. O japonês come arroz no café da manhã. E o almoço praticamente a mesma coisa. É, quase a mesma coisa que eles comem no café da manhã, eles comem no almoço.
Mas, assim, eles Ótimo. comem bastante no café da manhã. Eles dão muito valor, né, para o café da manhã. Eles falam que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, que tem que se alimentar bem. E a janta? Janta de japonês é a mesma coisa que eles comem no café da manhã, que eles acabam comendo na janta. Eles não têm o feijão, né, que a gente come, mas eles comem muita verdura, muito legume, muito peixe. A alimentação deles é bem mais rica em vitamina do que a nossa, né? A nossa, a gente tem feijão e, assim, que dá, né, aquela força na comida da gente, mas tem muita gente que não come muito legume, não come verdura, né? O brasileiro não tem muito essa coisa de Hábito. ficar comendo coisa saudável, né? O É brasileiro come muita verdade. fritura, o japonês ele come bastante coisa saudável, tofu, né? O tofu, eles comem muito tofu lá. Aqui é difícil você achar tofu para vender. E quando acha é um absurdo de caro, né? É caro. Na cidade que você ficou a maioria do tempo, tem muito ponto turístico? Vamos dizer, eu sou turista, eu quero ir para lá. O que você indicaria de ponto turístico para conhecer? Qual é a cidade que você ficou há mais tempo? Qual foi mesmo? Eu fiquei mais em Nagoya, né? Nagoya. Aichi-ken, Nagoya. Assim, ponto turístico em Nagoya, assim, que Nagoya é uma metrópole, né? Então é uma cidade grande, é uma cidade com vários shoppings, coisas assim para ver. Não tem muita coisa assim, que nem Kyoto, que Kyoto é uma cidade turística. É uma cidade muito bonita, onde, tipo, todas as casas têm que obedecer um padrão, né? Aquele padrão japonês antigo, as casas com o mesmo telhado. Você vai montar um McDonald's lá, o seu McDonald's tem que ter o telhado igual a uma casa japonesa antiga. Então, assim, é uma cidade que tem bastante turismo, né? Agora em Nagoya não tem muito, não. Nagoya acho que não tem muita coisa boa, não. A vestimenta da roupa deles, eles andam com roupa normal ou existe uma tradição para mulher, uma tradição para homem? Sendo normal, assim, umas roupas estranhas às vezes, que é tipo, você vê uns japoneses com aquelas calças santropeito puxada aqui embaixo embaixo do sovaco. Normalmente, assim, perto do bairro, na onde as pessoas moram, você vê muito japonês de pijama na rua, muito japonês de pijama. Eles, assim, aquela vestimenta antiga, né, que eram os kimonos que usavam, eles só usam em ocasiões especiais, tipo festas, eventos, daí eles usam, né? Mas normalmente é roupa normal, a roupa que nem tipo a gente, né? Sim, Apesar da gente. Tá vindo uma pessoa lá no fundo, assim, você percebe que é brasileiro, por causa da roupa, né? E japonês se veste diferente. Diferente, mas não uma coisa assim. Calça, as meninas de saia, elas usam bastante sainha, né? Estudante usa aquelas sainhas curtinhas. O japonês tem umas coisas estranhas, né? Umas taras com as japonesas, né? Com a japonesa de sainha, de estudante. A japonesa adora peito também. é. Eles têm. O brasileiro tem com bunda, né? Passa uma mulher com bundão, o japonês fica brasileiro fica doido. Lá no Japão é peito. Eles adoram mulher peituda. Assim, é bem diferente. A gente já vai fazer 1 hora que tá aqui. Então, menina, 1 hora. Olha, passa tão rápido, né? Passa. Você falou assim, Mas é eu não sei. legal, assim, relembrar, né, as coisas. E é bem legal. E você vinha falando assim para mim, eu não sei o que eu vou falar, eu não tenho muita coisa para falar. Tem sim. Tem sim. Acho que deve ter, né? Se começar a conversar. É que assim, como eu sou muito palhaça, então eu lembro muita coisa engraçada que aconteceu, né? Então, eu fui Então conta palhaço uma. lá no Japão. Eu montei tipo uma empresinha, uma microempresa. Não, você tem que contar isso daí. Como
Como que foi isso? de animação de festa. E é a mesma coisa da animação de festa aqui no Brasil? É a mesma coisa? Era um pouco, Não tô- era a mesma coisa, assim, tipo, a gente chegava, né, com vestido de palhaço e brincava com as crianças, assim. Assim, brasileiro faz muita festa de aniversário lá, né? Porque lá tem condição de alugar salão, alugar decoração, então lá tem bastante. Na verdade, a gente começou para entregar a cesta de café da manhã. Aham. Aí acabou que, assim, o pessoal começou a querer animação para festa e a gente acabou indo, entendeu? Era eu e a minha cunhada na época, depois meu irmão entrou junto e que eles foram para lá depois, né? O meu irmão e a minha cunhada foram para lá, para o Japão, já fazia um tempo que eu estava lá. E daí acabamos fazendo isso, foi bem divertido, foi 2 anos que eu trabalhei com isso. Eu era bem conhecida na comunidade japonesa, né, entre os brasileiros lá, né? Porque eu trabalhava bastante com evento, eu conhecia muita gente. Então, assim, onde eu ia, todo mundo acabava me conhecendo, né? Porque eu estava sempre no grupinho lá das pessoas que Então, estavam fazendo alguma coisa lá, né? as festas você fazia mais para a comunidade brasileira mesmo. É, as animações eram, porque a gente fazia animação em português, né? Então, assim, não tinha como Olha fazer que para legal. japonês. Foi Mas é bem empreendedora lá legal. também, que maravilhoso. Foi bem legal, assim. Foram 2 anos e a gente acabou parando porque só era de final de semana, praticamente, né? Sábado, sábado e domingo, e daí nos outros dias não tinha, né? Então a gente não conseguia ganhar dinheiro para se sustentar com isso, né? Tá. Aí a gente acabou arrumando o serviço em outro lugar e acabamos desistindo. Mas foi bem legal. A gente apareceu na televisão, lá na Globo Internacional de lá, a gente deu entrevista, aparecia nas revistas, era bem legal. Legal. O que te motivou a voltar para o Brasil? Você estava lá, 18 anos lá. O que aconteceu para você voltar? Acho que minha mãe ficando mais velha, né, com vários problemas de saúde, meu pai também ficando velho, e eu falava assim, poxa, né, eu vou ficar aqui esperando vir uma ligação e falar assim, olha, vem pro Brasil que sua mãe morreu, vem pro Brasil que seu pai morreu. E assim, eu não aproveitei, né, o tempo que eu ainda tinha com eles lá. Então, acho que foi o que mais me motivou a voltar para o Brasil. E assim, eu sempre gostei do Brasil, eu não sei o que eu fui fazer lá. Sempre gostei do Brasil, sempre adorei essa bagunça, esse Brasil todo torto. Eu sempre gostei daqui. E eu tinha vontade de conhecer o Brasil inteiro, né? Conhecer o norte, conhecer o sul, conhecer o Brasil inteiro antes de ir embora, antes de sair do Brasil. E o primeiro lugar que eu fui foi o Japão. Acabei indo para lá mas assim, eu sempre gostei daqui. E que Assim, ano você voltou? eu voltei em 2014. Veio com Já todo vai fazer mundo ou 10 veio só anos que eu você? Veio voltei. a família toda? Veio eu e os meus 2 filhos. Daí o meu filho mais velho não se adaptou aqui no Brasil, voltou para lá. Aí Ah, não, agora não só tá gostou. eu e o meu filho. Não gostou. Eu me separei do meu marido, né? Do meu marido na época. Me separei, ele ficou lá e eu vim embora. E E agora eu moro com meu filho aqui. o que o seu filho mais velho achou diferente que ele não adaptou? Ele não gostou por quê? Assim, ele chegou aqui, ele não é jovem, sabe? Não queria saber de nada, não queria saber de estudar, não queria saber trabalhar, não queria nada da vida, né? E aquele dedinho podre, né? Para escolher amigo, assim, só andando com gente que tava levando ele. Eu falei, meu, antes dele ir, né? Antes dele começar a me dar problema aqui, é melhor ele voltar. Porque, assim, é complicado, né? Depois que se envolve com coisa errada aqui, para tentar Sim. consertar, fica difícil. Aí ele foi embora. Faz uns 3 anos que ele voltou para lá. Ah, bacana. E tá bem lá, tá lá bem. Tá, agora você vó. Olha, que Ele tá, bacana.
morando com a menina, tá, né? Casou com a menina e já faz uns 2 anos, 3 anos que eles estão juntos, e agora vai vir o primeiro filho, meu primeiro neto. Legal, bacana. Pô, adorei falar contigo. Adorei a Eu experiência, também. legal e muita curiosidade que eu não sabia. Aham. E eu aposto que muita gente do canal também não sabia de algumas dessas curiosidades, né? E é muito interessante É, saber essas histórias, porque tem coisas que a gente nem imagina, né? com certeza. O Japão, assim, a cultura é tão diferente que tem hora que você se assusta com algumas coisas, assim. A educação deles é muito diferente, os costumes, é muito, muito engraçado. É um país que vale a pena visitar, é um país que, né, para quem tem vontade de ir, conhecer, vai, porque, olha, vale a pena. É completamente diferente do Brasil e assim, você aprende muita coisa com eles. Aprende muita coisa. Se você souber escutar, souber entender, você aprende muita coisa com eles. Então você aconselha a ir lá passear, né? Morar não. Morar sim ou não, ou só passear? Se a pessoa tiver vontade de ir para um outro país e tiver oportunidade, né, de conseguir tirar o visto lá, vale a pena sim morar lá. Eu fiquei 18 anos lá, não tenho o que reclamar, assim, né? É, foi muito bom a experiência. Não sei, o pessoal fala muito de Portugal, que Portugal é legal, né? Estados Unidos é legal. Não sei, eu não tenho vontade de ir para outro lugar, né? Mas, assim, mas se a pessoa tiver dinheiro para ir passear e pelo menos ficar uns 3 meses lá, meu, vai que vale a pena. As comidas, os costumes, as festas. Eles têm umas festas muito engraçadas. Tem o Hadaka Matsuri, que é no mês 2, que é o mês mais frio do ano. Mais frio, tipo, tá nevando, frio. E Hadaka quer dizer pelado. Ah, conta É aí. a festa dos pelados. E eles colocam aquela roupa, como se fosse sumotori. Sabe, sumô? Aquela Aham, luta sei, que sei. tem os gordão que fica fazendo Aham. assim. Então, eles colocam só aquela coisa na frente, assim, com aquele fio dental. E eles vão pra rua daquele jeito. No mês 2, tá muito frio. Você não tem ideia, você bate os dentes de roupa. E eles lá pelado, daí o que eles fazem? Eles enchem a cara de álcool para aguentar o frio, entendeu? E ficam lá atrás, um pau lá, sei lá, um mastro que eles ficam lá pendurado com a fita, uns costumes assim, Tipo, bem eu louco, acho que mas é bem engraçado. tipo um pau, tipo uma festa junina que tem aqueles pau de sebo, não é uma coisa parecida assim? É parecido, parecido, é. E eles ficam lá pelado, eles caem, se rala, sai tudo cheio de sangue, porque cai, bêbado. E é bem engraçado, assim. No meu Legal, Facebook tem interessante. foto, se eu não me engano, dessa festa. Depois, se você quiser me adicionar, Vanessa Amore, no Facebook. Vou Eu adicionar, ó, tenho a pessoal, página quiser do adicionar TikTok também. também, que eu gravo bastante vídeo. Aí, no Facebook tem algumas fotos lá do Japão, tem foto de Kyoto, tem foto tem bastante. Dá uma procurada lá, tem bastante coisa. Vou pegar, vou adicionar, vou pegar as fotos para colocar as fotos aqui no final do vídeo. Tá, pode pegar. Tem o Tá. negócio dos onsens deles também, das águas termais. É tipo um hotel, assim, daí você fica hospedado. Aí, assim, não é barato, né? Meio carinho. Daí você vai, você fica hospedado. E daí, tipo, tem as piscinas de águas quentes, águas medicinais, Aham. que são águas que fazem bem para a pele, fazem bem para o rim, fazem para alguma coisa no corpo, aquelas águas fazem bem. Só que eles entram pelados na água. E é todo mundo junto. Isso aí é público, é no clube, é no hotel, você falou, né? Tem os lugares públicos, né? Tem lugares públicos que às vezes é homem e mulher. Não, o homem é numa piscina e a mulher na outra. Só que, tipo,
numa piscina pública, entra 50 japonesas pelada lá, junto na mesma água. Você entra lá no meio, né? Você vai se mexer, pega uma, né? Tá. Aí, assim, é bem legal, assim, não pode pôr biquíni. Se você pôr o biquíni, você está desrespeitando né, os costumes dele. Então, tem que ser completamente pelada. Tudo de fora. É bem engraçado. É bem gostoso. E Mas é coisa, assim, interessante. que Ah, brasileiro não eu conhece, quero pesquisar sabe? essas fotos para eu mostrar também. Lá no meu Facebook, tem uma página é uma pasta que tem foto desses hotéis. Ah, Quer dizer, eu não vou tô procurar. pelada nas fotos, mas, assim, tem a foto do hotel. Tá, vou procurar a foto desse hotel, pelo menos. Dá uma olhada lá, vai ser legal. Se você achar e achar legal de você colocar, sei lá, no final do vídeo, alguma coisa, editar. Sim, coloca no final do vídeo. Vou colocar. Uhum. Olha, é um prazer ter falado com você disponibilizar o seu tempo para gravar esse vídeo com a gente. Foi muito legal. Espero que seja útil. Ah, com certeza vai ser útil. Muita coisa interessante. O pessoal vai adorar, eu acredito que sim. Muita coisa interessante, muita novidade, que coisas diferentes que eu acredito que muita gente não sabe e não conhecia, né? Esse lado, acho que ninguém conhecia, né? O lado obscuro. Muito legal mesmo. Então, manda um recado para o pessoal, manda um recado para quem gostaria de ir para o Japão, dá um recado aí para a família, para os amigos. Manda um recado, pessoal. Está à disposição para você falar agora. Então, mandar um beijo para todo mundo, para quem está lá, os meus amigos que estão lá. Deixei muita gente legal, muita amizade boa lá. Vim embora com o coração apertado. Então, se alguém de lá vê essa entrevista, um beijo no coração, um abraço. Para os brasileiros que estão aqui, que querem ir para lá, olha, boa sorte. Aprendam a respeitar a, a, os costumes, né? Que é o mais difícil para quando você chega lá, você aprender os costumes deles e aprender a respeitar, para viver em harmonia, né? E vão para lá, a área é muito boa, é tudo muito bom lá. E aproveita, já falei Muito tudo. obrigado. E lembrando, pessoal, quem tiver algum conhecido, parente, amigos fora do Brasil, eu que sei que a Vanessa tem, ela vai mandar esse vídeo para o pessoal lá, amigo dela lá, para eles também assistirem. Entre em contato com a gente, que nós vamos agendar uma data para poder gravar e ver contar a história dessa pessoa aqui. Pessoa, eu sei que são histórias muito ricas e muito interessantes. Vanessa, muito obrigado. Obrigada, digo eu. Foi um É, prazer. prazer é todo meu. Pessoal, fala do Ninho Brasil. A sua experiência é a nossa viagem. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal.